Bom, André Silva é uma pessoa que nasceu botafoguense, com um pai botafoguense roxo, que começou a ir aos jogos desde 3 anos de idade, que meu pai, só para você ir para arquibancada, você tinha que ter 5 anos. E meu pai ensinou a fazer assim com a mão, para poder não ir para a cadeira, para a gente poder ir para arquibancada. A cadeira era ruim de ver o jogo. Exatamente. E é um cara que foi de torcida organizada, uma torcida que era de paz na época, chamava Mancha Alvinegra. E primeiro a gente foi da Fogol, depois Força Unida, que a gente se juntou com uma torcida chamada Fogoró, que hoje até existe uma torcida assim, mas na época era uma outra torcida, com o pessoal de Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz, que são meus amigos até hoje, são os melhores amigos que eu tenho, que foram feitos na arquibancada do Maracanã. E fui para a torcida organizada e entrei na vida política do clube em 2002 com a eleição do Bebeto. E aí, na eleição do Bebeto, eu me tornei membro da Junta de Recursos e Julgamentos, depois vice-presidente do Conselho Deliberativo. E aí, como eu era o único solteiro da diretoria, eu comecei como chefe de delegação viajando. E foi muito engraçado, porque eu fui para um jogo contra o Curitiba, e foi um jogo mentiroso. Nós ganhamos de 3-0, o Max fechou o gol. Falecido Max. Exatamente, meu amigo, o pai do Felipe, que espero que o Felipe, o irmão e a mãe estejam bem. Ele fechou o gol e a gente ganhou de 3-0. E por uma coincidência, porque no Couto Pereira você tem que passar por dentro do campo para você ir para o camarote do time visitante. Por uma coincidência, eu encontro em frente ao banco do Curitiba com o Carlos Carrion, que na época era assessor de imprensa, depois virou gerente de comunicação, e a gente se abraça em frente ao banco do Curitiba. E o Cuca era o treinador do Curitiba. Nossa, que coincidência. E o Cuca ficou puto da vida, pode falar? Pode falar. Puto da vida. E me xingou sem me conhecer e tal. Aí, quando ele assumiu, ele falou pro Bebeto, eu quero aquele cara de chefe de delegação. Supersticioso que ele era, né? E aí eu fui, primeiro jogo ganhamos, segundo ganhamos, ele falou, você não sai mais. E aí fiquei como chefe de delegação durante 2 anos e pouco. E depois voltei como vice-presidente de futebol com o Maurício, né? E aí fiquei 3 anos e meio como vice-futebol, depois ainda colaborei como presidente do Conselho Fiscal e vice-administrativo. Ainda ajudei um pouco. Hoje eu tenho uma cafeteria no Leblon, na Dias Ferreira, 647. Aliás, eu tenho que ir lá conhecer. Já foi convidado várias vezes. Uma cafeteria francesa, chama-se Café do Centre. E tenho uma vida... Sou uma pessoa de classe média, não sou milionário, também não sou pobre, sou uma pessoa de classe média, e que sempre teve vontade de ser presidente do Botafogo. Como eu tenho uma vida estruturada, a cafeteria com o meu afilhado, que é o gerente, ela anda basicamente sozinha, eu tenho tempo, um pouco de tempo para dedicar ao Botafogo também. Então, por isso, essa intenção de concorrer a presidente do Botafogo.